estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2013. Diga, vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Eu peço que se sente e vamos abrir em Josué 1. Vamos ler do 1 até o 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto, do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei. Tenha o cuidado, diga comigo, tenha o cuidado. De novo, tenha o cuidado de obedecer. A toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite. Diga comigo, meditar. Meditar no quê? Meditar. Meditar, pensar, usar a sua cabeça, dia, só dia, noite também. Ocupe a sua mente com os problemas. Mas não está escrito isso? Ocupe a sua cabeça com os inimigos. Não, mas está escrito aí. Tem que estar escrito, porque alguns só fazem isso. É como se ele tivesse sido ensinado a ocupar a cabeça. É como se ele tivesse lido alguma instrução bíblica, direção. Ele foi direcionado por Deus. Preocupe-se, medite, ocupe a sua cabeça com problemas, com inimigos, com situações várias. Porque muitos fazem dessa maneira. Mas qual é a orientação? Não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nelas. Não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nelas, de dia e de noite. Então, de dia e de noite, eu não falo de problema. Eu não falo do inimigo. Eu não falo daquela pressão ou opressão. Eu falo a palavra. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu medito, eu penso, eu ocupo
ocupo a minha cabeça, é isso que a Bíblia está orientando, essa é a direção, com a palavra. Para que você, aqui ó, tem um porquê. Por que você vai fazer isso? Porque se você não fizer assim, vai acontecer diferente. Você não vai conseguir ser fiel, ó, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então seus caminhos... O que está aí? E você será o quê? Então a gente sabe, não é? Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha a sua história de vida do Moisés. Antes dele nascer, ele já havia sido condenado à morte. Ele e todos os meninos. Então, ele ainda estava no ventre da mãe dele, e já havia uma ordem neste mundo, na época dele, no tempo em que ele vivia, em que a mãe dele vivia, os pais, e que ele estava sendo gerado e estava no ventre, que se fosse menino ao nascer era para matar. As parteiras tinham essa ordem. Então, olha a história de vida dessa criatura. Que história fantástica. Ele já era um condenado à morte dentro do ventre da mãe. Então, ao nascer, era para ele ser morto, era para ele ter sido morto. Mas você vê que quando Deus tem algo com uma pessoa, Ele vai trabalhando para colocar essa pessoa naquele lugar. E Ele tinha com Moisés. Como eu tenho certeza que Ele tem com cada um de nós. Então ele nasceu, a mãe teve coragem. Primeiro as parteiras não tiveram coragem de matá-lo. Que era a ordem que elas tinham recebido. E se elas não matassem, elas podiam sofrer uma punição grave, que era a morte. E elas enfrentaram a ordem do rei e não mataram o menino. A mãe teve a coragem de escondê-lo por 3 meses. Usou a irmã para criar um meio dele chegar até a filha do faraó. Isso tudo era providencial. A filha do faraó viu aquele bebezinho, se encantou com ele. Chegou a dar o nome de Moisés, porque das águas ele foi tirado. É o significado. E levou ele, adotou, levou ele para o palácio. Por 40 anos, ele ficou dentro da cultura, estudou, fez faculdade, ele conhecia tudo do Egito. Porque ele vivia ali. Ele era príncipe, foi transformado, se tornou um príncipe. De repente, mas não de repente, mesmo tendo tudo certamente lá dentro dele, havia algo que talvez ele mesmo não soubesse distinguir naquele momento, interpretar, mas ele sabia que ele tinha que fazer algo. Vai visitar o seu povo, encontra de cara um egípcio batendo num hebreu, tomou as dores e chegou a matar aquele egípcio. Foi uma atitude precipitada, que lhe custou 40 anos no deserto. Mas o que nós vimos, que ele precisava daqueles 40 anos no deserto. 40 anos ele conheceu tudo do Egito, e ele ia precisar daquilo. 40 anos ele conheceu tudo do deserto, e ele ia precisar daquilo. Ele precisava, ele foi preparado. Porque ele ia passar 40 anos liderando um povo.
que foram 120 anos. A cada 40 anos havia uma mudança radical na vida dele. Deus o preparou para algo fora do comum. E quando ele começou, quando ele foi saiu do Egito fugido, e aquilo foi realmente uma força maior, porque sozinho ele não ia para o deserto, desculpe. Ele era príncipe lá. Então, o que eu quero mostrar para você é que, às vezes, são situações que vão acontecendo e Deus vai criando meios. Era para ele ter sido morto. Já no ventre ele já era um condenado. E Deus colocou um temor no coração das parteiras que não tiveram coragem de matá-lo. Colocou uma coragem no coração da mãe, que a mãe teve coragem de escondê-lo por 3 meses. Colocou uma ousadia na mãe e na irmã para fazer com que ele chegasse até a filha do faraó. Colocou um quebrantamento no coração da filha do faraó para adotá-lo. Deus foi trabalhando para preservar a vida dele. E eu queria que você entendesse que quando Deus, Ele quer fazer, ninguém pode impedir. Tudo que você tem que fazer, crer e cooperar com Deus. Aí ele foi forçado, por uma atitude dele mesmo, aí para o deserto. Mas ele precisava conhecer do deserto. Há coisas na vida da gente que vêm como algo, como no caso dele, ele saiu fugido. Então aquilo deve ter angustiado, ele deve ter ficado com muito medo, naturalmente. Mas aquilo fez com que ele fosse para o deserto, e no deserto começou a ser gerado um outro Moisés. Então, há coisas que vêm na vida da gente que nos empurra para uma outra situação, para que Deus trabalhe na nossa vida aquilo que Ele não ia, lá no palácio, ele não ia ter condições para aquilo. No deserto, sim. Exilado, num lugar diferente, tudo diferente do que ele conhecia. Um isolamento, é tudo diferente. Ali foi sendo gerado um Moisés que um dia estaria à frente de uma missão grandiosa. Mas o rapaz, que apesar de já não ser tão rapaz, mas que internamente, certamente ainda, ele não tinha sido experimentado. E Deus vai nos experimentando e trabalhando para nos fortalecer, para nos usar naquilo que Ele tem como propósito para a nossa vida. Quando Deus quis que ele voltasse para ir pegar o povo, para libertar o povo, ele lutou com todas as forças para Deus desistir dele. Ele não se sentia preparado. Mas você vê que coisa fora de série, incrível. Deus sabia que ele podia fazer. E nesses 40 anos, agora liderando o povo, foi sendo levantado, não da noite para o dia, um grande líder. Mas no dia a dia, com as experiências, ele foi sendo forjado como líder, ele foi sendo moldado e chegou a se transformar no maior líder de todos os tempos. Agora, ele morre. 40 anos estava Josué ajudando e assessorando ele. Eu creio que por muito tempo Moisés
Moisés não tinha ideia que era o Josué, e Josué muito menos. E de repente Deus vem e fala, ó, o teu sucessor é o Josué. O teu sucessor é o Josué. E vem e fala para o Josué. E agora a missão era do Josué. E ele estava ali durante aqueles 40 anos vendo gente cair de cá, gente cair de cá, gente falir dali, gente falir do outro lado, gente que criou rebelião de cá, gente que criou de lá, gente que a terra se abriu e foram engolidas, pessoas foram picadas e mortas por cobras, pessoas que levantaram as mais situações, as diversas situações, gente que foi perecendo, e ele firme, e ele firme, e ele vendo gente que tomava a direção errada de cá e pedia para voltar, e ele firme, gente que dizia não dá mais para continuar, e ele firme, gente que dizia vamos levantar um líder para nos levar de volta para o Egito, e ele firme, ele viu de tudo. Exemplos para perecer não faltaram. Motivos para desistir também não. Problemas tiveram de sobra. Quando faltou água, em alguns momentos, em algumas situações, e que Deus mandava, ele estava lá no meio com todo mundo. Por que que ele não reclamou? Porque o espírito dele era diferente. Quando o povo estava reclamando do milagre, por que que ele não reclamou? Porque o espírito dele era diferente. Ele não era um deles, ele não estava no meio, ele não estava no mesmo barco, ou melhor dizendo, no mesmo deserto. Estava. Por que ele não fez a mesma coisa? Quando ele viu gente tentando levantar líder para levá-los de volta, ele estava dizendo o quê? Que aquilo era um absurdo. Ele combatia. Quando tinha gente reclamando da comida, ele estava comendo da mesma comida. Gente reclamando que não tinha água, ele também estava passando pela mesma situação. Gente vivendo as mais diversas situações, ele estava ali. Ele estava na mesma situação. Só que o espírito dele era diferente. Você não vê ele em nenhum momento metido em encrenca. Você não vê ele contra Deus, nem contra Moisés. Você não vê ele no grupo daqueles que criavam rebeliões. Você não encontra ele no grupo dos que reclamavam da falta da água, da falta da comida, dos problemas do deserto, que reclamava contra isso, contra aquilo, que lamentavam aquilo outro. Você não encontra o Josué no grupo desses que só viviam para murmurar. Então aí as pessoas ficam nessa, muitas vezes, com assuntos vários. Minha vida, porque isso, porque aquilo outro. Arruma 500 mil explicações, justificativas, desculpas. Mas todo mundo passa. Todo mundo tem o seu momento X de dificuldade, dessa aqui, daquela ali, daquela outra. Todo mundo passa por desertos. Só que uns, eu quero voltar. Não aguento mais essa comida. Não aguento mais que não tem água. Chega, Deus nos deixou. Para que nos tirou? Outros são como Josué e Calebe, que crê em Deus, que não abre a boca para reclamar ou para blasfemar, que não culpa Deus, não culpa Moisés, não pede para voltar, não reclama da comida, não reclama da água, não reclama de nada. São pessoas diferentes.
Por que que o fulano venceu? Por Josué foi mais fácil. Não. Não, Josué estava no mesmo grupo que saiu do Egito. O Josué foi espancado no Egito, Josué foi oprimido no Egito. O Josué passou pelas mesmas dores que todos passaram. O Josué estava no dia em que o mar estava na frente, as montanhas do lado, os egípcios atrás. Pergunta se ele estava no grupo daqueles. Para que nos tiraram? Falei para nos tirar, para não nos tirar de lá. Agora vamos morrer aqui. O Josué não estava naquele grupo. O Josué não estava. É aquele tipo de pessoa que decide que não vai fazer parte do grupo dos murmuradores, dos que lambem feridas, dos que reclamam de tudo e por tudo. Ele não se tornou sucessor de Moisés por nenhum outro motivo, senão porque ele saiu do Egito, ele foi escravo, mas ele decidiu que ele não ia manter uma mente escrava. Ele viu gente caindo, mas ele não olhou para a direita. E por que aquelas pessoas caíram? Porque elas olharam para a direita, para a esquerda, porque elas não ocuparam a cabeça com a palavra de Deus, porque elas não falaram a palavra de Deus, mas sim que a comida era miserável, que não tinha água, que não aguentavam mais. Por que o Josué entrou na terra prometida? Por que o Josué foi um homem vitorioso? Por que Deus disse para ele, onde você colocar os seus pés, ou seja, todos os passos de fé que você der, eu vou honrar. Por que ele ouviu de Deus? Ninguém vai resistir a você. Porque ele tinha saído do Egito, ele tinha sido um escravo como toda aquela turma, ele tinha andado pelo deserto como todo mundo, ele tinha sofrido privações como todo mundo, mas ele resistiu firme. Ele foi firme. Aí o sujeito vence. Foi mais fácil para o Josué. Aí o sujeito assume a liderança e está numa posição de honra. Aí, porque ou acho que ele foi favorecido. Ah, foi. Ele foi favorecido. Acho que o Moisés apadrinhou ele. Não. Foi porque ele era escravo, como todos os outros. E ele decidiu que ele não ia viver como um escravo, com uma mentalidade escrava. Porque ele viu gente fazendo rebelião de todos os lados, ele decidiu que ele não ia fazer parte daquilo. Porque ele viu gente olhando para a direita e para a esquerda, e ele decidiu que ele não ia. Ele viu gente reclamando de tudo, por tudo. E ele decidiu que ele não faria parte daquele grupo de murmuradores, de rebeldes. Ele decidiu, porque isso é decisão. Será que ele nunca foi tentado a reclamar? Claro que sim, ele era humano como eu e você. Acontece que ser tentado é uma coisa, ceder à tentação é outra. Todos nós somos tentados em tudo. Agora, uma coisa é você ser tentado, outra coisa é você ir lá e cair naquela tentação. Você é tentado a murmurar, reclamar, blasfemar, a olhar para a direita, para a esquerda, a fazer rebelião, todos são. Em algum momento, em alguma situação, a pessoa é tentada. Em alguma situação, o diabo vem e trabalha. E o que ela faz? Faz os vencedores, faz como Josué.
resiste. Resiste firme. E é isso que Deus quer que entre na sua cabeça. Entendeu? Porque de tantos que saíram do Egito, de tantos, só Josué e Calebe com seus descendentes. Isso é uma coisa que deve fazer todo mundo pensar. De tantas pessoas que saíram do Egito, só 2 com seus descendentes entraram na terra prometida? Meu Deus! Mas um caminho, uma jornada era para durar 11 dias, durou 40 anos, e a maioria foi morrendo e morreu tudo no deserto. Isso deve te fazer pensar. Quantas vezes uma coisa que era para acontecer tão rápida, leva uma vida inteira e alguns acabam morrendo sem ver. Aí a pessoa fica dizendo, Deus falhou comigo. Não. Por que na minha vida não acontece tua língua, tua postura de vida, tua forma de reagir na vida, as escolhas que você faz, para onde você olha, com quem você anda, as decisões, escolhas, atitudes que você tem tomado na sua vida, tem feito muitos ficar 40 anos e até morrer no deserto sem nunca ter visto sequer a terra prometida ou desfrutar de tantas promessas que nós temos, que nos pertence. Mas Deus não vai colocar uma pessoa murmuradora na terra prometida. Ele não vai materializar promessas na vida de uma pessoa que reclama da água, reclama da comida, tudo, qualquer coisa. Eu vou voltar, eu vou parar, não aguento. Eu quero a morte, não suporto mais. Eu quero um líder para me levar para o Egito. Eu quero voltar a ser escravo, eu quero trabalhar para o faraó de novo. Não dá mais. Essa comida miserável, enjoei. Ai, que saudade do alho. Que saudade do alho poró, do pepino. Isso eu nunca vou esquecer. O sujeito pecar contra Deus por causa de pepino. Você sabe que está escrito isso, não sabe? Hã? Você sabe que está escrito que eles choraram, blasfemaram. Lembrando, eles foram induzidos. Tinha uns estrangeiros, uns miseráveis que chegaram lá, que devia estar agradecendo de ter a comida que Deus mandava, porque eles não faziam parte do povo. Entendeu? E aí chegaram lá e começaram a reclamar da comida. E o povo de Deus, ao invés de dizer, ei, vocês são visita aqui, está reclamando da minha comida? Vocês não estão satisfeitos? Fora. Imagina, você chega a visita, a hora que você faz o melhor que você podia, o melhor. Você bota na mesa e a visita olha para você e fala assim, ai, credo, achei que você fazia melhor, não gosto disso aí não. Você não vai ter vontade de falar para ela? Olha, tem um restaurante aqui perto, você não quer ir para lá? Tem um restaurante aqui perto, vai para lá. Isso que eu estou sendo bem educada. Talvez eu dissesse algo bem menos educado que isso. Aí, eles começaram a reclamar da comida, do milagre que Deus mandava. E a blasfemar contra Deus, dizendo, ai, que saudade do alho poró, do pepino, da melancia que tinha, do peixe fresco que tinha lá no Egito. Quantas pessoas que viveram uma vida miserável no Egito, no mundo, quando estavam no mundo, não sabia, não tinha esperança de nada, sem perspectiva, não sabia fazer absolutamente, não sabia o que ia fazer da vida, o que ia ser da vida. Deus muda, Deus transforma, Deus liberta. Depois que ele já está com a vida mudada, ele começa a reclamar por coisas insignificantes e blasfemar contra Deus. E blasfemar contra Deus. Então, o que eu estou mostrando para você é que essa orientação aqui, que Deus deu,
Meu servo Moisés está morto, agora você assume. Prepara com o povo para entrar. Foi um grande desafio para o Josué. Mas ele foi sendo preparado para aquilo. E ele era o homem. Porque ele, durante 40 anos, enquanto um monte blasfemou e fez rebelião, e pediu para voltar, e morreu, e caiu duro para lá e para cá, ele ficou firme na mesma postura. E Deus agora vem e diz para ele, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Pode até se levantar, Josué, mas ninguém vai resistir a você. Sabe por quê? Porque você podia ter feito igual todo mundo, mas você não fez. Você podia ter olhado para a direita, para a esquerda, igual todo mundo, mas você não fez. Então agora, o posto é seu. Você é o homem. Você assume o lugar do Moisés. Prepara para botar o povo lá. E vai confiante, porque ninguém vai resistir a você. E onde você, todos os passos de fé que você der, onde você colocar seus pés, eu vou te abençoar, você vai possuir. E o Senhor disse para ele, seja forte e corajoso. E quando a gente fala de gente forte e corajosa, a pessoa já imediatamente, ela já pensa numa força natural, humana, comum. A pessoa forte que levanta um negócio que é pesado aí, corajoso, aquela coragem que o sujeito bate no peito, mas na hora dele enfrentar as guerras, a vida, ele não enfrenta. Então, força que o Senhor estava falando, era a força interior, era a força de controlar as emoções que derrubam as pessoas, aqueles sentimentos de miseráveis que todos nós somos atacados. Quem não é atacado por sentimentos miseráveis de raiva, de uma raiz de amargura, de um ódio, uma mágoa, uma chateação, se sente ferido? Todo mundo já foi atacado e é atacado por vários sentimentos, de ciúme, de inveja. E quando você resiste a tudo isso, você mostra que você tem força. Quando lá dentro o diabo está trabalhando para você pegar a isca, para você se amargurar, e você não cede aquilo, então você está mostrando força. Muita coisa o Josué ia encontrar que teria o poder de amargurá-lo. E o Senhor disse, seja forte. Corajoso. Coragem. Essa coragem que Deus fala, é a coragem de você continuar indo em frente, quando tudo diz não, quando o diagnóstico é cruel, quando não há nenhuma perspectiva da ótica humana, quando você olha e parece que a melhor atitude que você podia tomar era parar com tudo e sumir. E você ter a coragem de enfrentar coisas que são aparentemente maiores do que você, insuperáveis. E você resiste e enfrenta. Como quando quantas pessoas no nosso ministério chegaram com diagnóstico de câncer, e o câncer é um inimigo considerado quase que invencível. E a pessoa enfrentou, ela foi corajosa para enfrentar e não se render. Quando chegaram para mim, e eu ouvi que não tinha saída para o meu filho, na epilepsia, com o braço arrancado, e eu tive a coragem de encarar aquilo lá, e brigar contra tudo, e arrancar aqueles medicamentos que estavam acabando com ele da epilepsia, e enfrentar aquela situação do braço que era algo que veio para devastar com a nossa vida. Estava diante de nós
ali já estava, a previsão era aquela. O meu filho de 7 anos vai viver sem o braço. Daqui para frente, o conselho era esse: se acostumar com a ideia que uma fatalidade roubou o braço do meu filho. E você ter a coragem de encarar aí, dizendo não, e não, e não, e não. E chega uma notícia ruim de novo, e você não, e não vai, e não vai, não vai. E o diabo não teve mesmo o poder de roubar. Mas inicialmente ele tinha certeza que ele já tinha roubado. E que meu filho ia passar o resto da vida dele sem o braço. Nós não podíamos vencer aquilo. Que foi aparentemente era uma tragédia. Se tornou o maior milagre da nossa vida. Como muitas vezes chega, você tem câncer. Pronto, e agora? Desmorona. E você se levanta e diz: eu tenho coragem para enfrentar esse câncer. O meu Deus é maior do que esse câncer. Eu, humanamente, não posso vencer esse câncer, mas o meu Deus pode. E então eu enfrento. E o Senhor estava falando isso para ele. Seja forte e corajoso, porque você vai enfrentar inimigos aparentemente invencíveis, mas seja forte e corajoso, não se deixe levar. E Deus disse: não se intimide, não se apavore, não pasme, não tenha medo, enfrenta, porque eu vou ser com você. Está aqui, está aqui, não se apavore, nem desanime. No versículo 9. Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, ou por onde você andar. Deus foi dando direção do que ele tinha que fazer para nunca perecer. Nunca. Tenha cuidado, Josué, de guardar, de obedecer toda a lei, tudo que foi ordenado aqui, tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. E mais, você vai encontrar situações que vão querer te desviar para a direita, para a esquerda. Não se desvie. Não se desvie. Porque aí está o problema. Tem gente que não tem cuidado de obedecer a tudo. E a vida dele é se desviar. Ele se desvia para cá, ele se desvia para lá. E a vida dele é se desviar. Ele vive se desviando. Qualquer coisa rouba a atenção dele. Fracassa mesmo. Josué, medita, ocupa, fala a palavra e ocupa a tua cabeça com a palavra dia e noite. Ocupa a tua cabeça com as coisas espirituais, Josué. Porque se você falar outra coisa e não ocupar a tua cabeça com as coisas espirituais, você vai ocupar com porcaria. E essas porcarias vão te destruir como destruiu a muitos. E você não pode fazer isso. Fala a palavra. Quando você for tentado a falar o problema, fala a palavra. Ocupa a tua cabeça. A Bíblia está dizendo dia e noite com a palavra. Ninguém vai longe se não fizer isso. A direção que Deus deu para Josué é porque Deus não queria que ele fracassasse. E há coisas que se nós não cooperarmos com Deus, nós vamos fracassar. O problema, a parte de Deus, Deus sempre faz. O problema é que muitos não cooperam com Deus. Tem um monte de gente que não coopera com Deus. Deus deu a direção. Tenha cuidado de obedecer. Ele não tem o cuidado de obedecer. Muitas vezes, conscientemente, ele está fazendo o que não deve. Fala a palavra. Tem gente que fala, mas fala pelos cotovelos, mas não a palavra. Ocupa a tua cabeça com a palavra, dia e noite.
Até quando você estiver dormindo. Ocupa a tua cabeça com a palavra. Ocupa, isso significa, ocupa com as coisas espirituais. Josué, você vai encontrar muita coisa para desviar a sua atenção. Mas não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Foca. Você tem que ter foco. Foco. Todo dia nós vamos nos deparar com situações para roubar a nossa atenção e nos desviar. Foca. Tenha foco. Falaram isso de mim. Foco. Me magoaram. Foco. Aconteceu isso e aquilo. Foco. Eu esperava que isso acontecesse, não aconteceu. Foco. Foco. Eu estou sendo muito oprimido. Foco. Foco. Mas e esse problema? Foco. Mantenha-se focado em Deus e Deus vai te dar vitória. É assim que você vence. Alguém te feriu? Não adianta você se vingar. Só Deus vai te vingar. Alguém te injustiçou? Não adianta. Suas justiças são como trapos de imundícia. Espera. Dê tempo ao tempo. A verdade sempre aparece. Esse é o legal. Você só tem que ter paciência de aguardar. Aguarda. Dê tempo ao tempo. Para tudo nessa vida. E permaneça fazendo o que Deus te mandou fazer. Não, mas é que não dá mais. Continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Foca. Mas eu orei. Parece que não vai acontecer. Continue insistindo, porque vai acontecer. Você tem que ser esperto para captar o que o diabo está fazendo para tirar você da posição, para roubar a sua vida. Você tem que ser esperto. Ei, olha o que o capeta está fazendo, eu não estava percebendo, agora eu estou. Ele está tentando desviar a minha atenção, porque se ele desviar a sua atenção, tirar você do foco, ele vai roubar você. Se ele conseguir ocupar a tua cabeça com outras coisas, senão com as promessas, com a palavra de Deus, com aquilo que Ele tem com você, Ele vai te destruir, Ele vai te derrotar. E aí, quando você acordar, você já pode ter perdido demais e às vezes até perdido tanto que não tem nem mais como recuperar. Por isso, mantenha-se focado. Ocupa a tua cabeça dia, está escrito, foi o que falei. Dia e noite com as coisas espirituais, com a palavra de Deus, com tudo que vai te levantar e te aproximar de Deus e te levar a vencer. Essa é a direção de Deus para você, para mim, para nós. Se você pegar o que você ouviu aqui, ninguém te segura. Se você ignorar, aí é outra história. Se você pegar, mais uma vez você vai vencer, seja lá o que for, e nada vai poder te deter. Se você não der ouvidos, você vai se desviar, você vai tomar um outro rumo, e isso vai te levar à derrota. Em todas as áreas. Se você for derrotado espiritualmente, você vai ser derrotado na vida. Nunca esqueça disso. Todas as pessoas que permitiram que o mal derrotassem elas no espírito, na fé, elas foram derrotadas na vida em todas as áreas, ou praticamente em todas. E aí não conseguiram, muitas nunca mais, quantas que eu conheço nunca mais conseguiram se erguer? Quantas? Mas por quê? É sempre aquela história de que acha que pode passar por cima,
e que pode passar por cima, e que pode fazer do jeito que for, e vai provocando a ira de Deus, e vai agindo de um jeito e de outro, e Deus está dando direção, a palavra vem, Deus fala, a palavra vem, Deus fala, e a pessoa não absorve. Ela não dá atenção, e o tempo vai passando. E a coisa vai desandando, que foi o que aconteceu com o povo de Israel. 11 dias eles fariam a jornada deles. Levaram 40 anos e a maioria não entrou. Porque Deus mudou? Não. Acontece que Deus fez tudo o que Ele tinha que fazer para abençoar aquelas criaturas. Mas não havia meio. Do jeito que Deus fazia, não estava bom. Do jeito que Deus fazia, não estava bom. Sempre havia um motivo para reclamar, alguma coisa para reclamar, eles reclamavam. Eles murmuravam, eles se rebeliavam. Era uma coisa absurda. Eles se viravam contra Deus, contra Moisés. Era uma coisa contínua. Eles ameaçavam apedrejar Moisés. Moisés não tinha nada a ver, estava ajudando, estava ali. Mas eles pesavam o quanto eles podiam. Morreram. Foram sendo destruídos. Pega essa palavra. Seja forte, corajoso. Tenha o cuidado de guardar o que você tem recebido de Deus, obedecer. Fala a palavra. Ocupa a tua cabeça com as coisas de Deus, com aquilo que Deus te mandou fazer. E nada, nem ninguém vai resistir a você. Você vai vencer tudo. Mas se você fizer o contrário, não tem como, porque daí a bênção de Deus não vai estar sobre você. Coloque-se em pé, por gentileza. E a mão no coração, por favor. Ore ao Espírito Santo. Ore ao Espírito Santo, pedindo direção, entendimento. Ore ao Espírito Santo, para que Ele te ajude a compreender, sem nenhum impedimento, que todos sejam tirados. E que você seja capaz de compreender o que Deus fala com você. E se envolver com as coisas certas. Não ficar batendo numa tecla de derrota. Não ficar insistindo numa coisa que não funcionou antes, não vai funcionar agora. Não seguir na mesma linha de pensamento. Não insistir numa postura. Que Deus não apoia. Não apoiou antes, não apoia agora. Deus foi trabalhando na vida do Moisés para colocar ele em algo grande e depois foi liderando na prática, que ele foi crescendo como líder. E sabe por que tudo isso pode acontecer? Porque ele se deixou levar por Deus. Certamente até quando ele não estava entendendo, ele continuou amando a Deus e confiando em Deus. O Josué esteve com Moisés os 40 anos e você não vê ele em nenhum momento metido em confusão. Você não vê ele cedendo às más companhias, àqueles que pendiam para a direção errada.
Você vê ele firme no propósito, focado. Em nome de Jesus. E aqui, viu? Todos esses conselhos que ele recebeu de Deus aqui, você pode ler o livro de Josué inteiro, que você vai ver que esse homem seguiu a risca, que esse homem continuou fiel, focado, não se desviou. Da mesma maneira que ele não se desviou durante os 40 anos assessorando Moisés, ele não se desviou em todo o tempo que ele conduziu o povo e colocou o povo na terra. E morreu honrado por cabeça, morreu justificado, terminou os dias dele em honra. É lindo, você vê aquele homem envelhecendo com uma vida, não de perfeição, que ele não foi perfeito, como Moisés também não foi, mas praticando obediência, justiça, lutando para agradar a Deus, em nome de Jesus Cristo. Ore ao Espírito Santo, Ele quer nos ajudar a ir para um outro nível, Ele quer nos ajudar a viver uma vida em retidão. Ore ao Espírito Santo. É isso aqui que você tem que ter. Tenha o cuidado de obedecer. Ocupa a tua cabeça com o que vai te levantar. Ocupa a tua cabeça. Dia e noite, a Bíblia está dizendo. Não é só de dia, não. É dia e noite. E assim todos os seus passos serão honrados. E o que você fizer, como disse aqui, ó, você vai ser, os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não adianta. Não tem nenhuma outra maneira de você prosperar e ser bem-sucedido. É fazendo isso aqui que a palavra nos ensina e nos direciona. Ô Espírito Santo, aqui estamos nós buscando a tua face. Nós estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. Nós sabemos que isso só vai acontecer quando chegarmos no céu. Mas nós não podemos parar de caminhar nessa direção. Todo dia nós podemos sofrer avanços e evoluir. E o Senhor está trabalhando isso em nós, meu Deus. Passa do teu sangue sobre cada vida aqui. Meu Deus, liberta aquele que tem se desviado. Tem se habituado a se desviar, ora para a direita, ora para a esquerda. Tem se habituado a se descuidar do que deveria ser o mais cuidado e zelado que a vida espiritual, o obedecer. Deus, quantos que vivem lamentando aquilo que tem sido o seu próprio plantio. Quantos que têm lutado para justificar o injustificável. Oh Deus, eu não sei o que acontece com cada um, mas a verdade é que o Senhor está dizendo, pare com isso. Para e toma o rumo certo, as decisões certas. Para. Quantos que têm falado tanto, Senhor, fala e fala. Fala de um, fala do outro, fala da própria vida, fala do Senhor, fala da igreja, fala do líder, fala disso, fala daquilo outro. Lamenta disso, lamenta daquilo outro, lamenta, murmura. Quantos que murmuram, reclamam, como Israel, lamentou, murmurou, blasfemou.
reclamou até do milagre, falaram mal até do milagre. Quantos, meu Deus, que podendo construir uma boa vida, como Josué, teve a oportunidade, junto com tantos outros, quantos que tiveram a mesma oportunidade de Josué, de aprender com Moisés, de crescer, mas optaram por tomar a direção oposta, optaram por reclamar de Deus, reclamar do Moisés, optaram pela derrota e não pela vitória. Jesus, quantas pessoas que têm optado, escolhido a derrota, e não param para ver, escolhem derrota todo dia, quando falam que não deve, quando murmuram, quando blasfemam, quando se envolvem com as coisas insignificantes, quando tenta prejudicar ou fazer justiça com as próprias mãos. Quantas pessoas que estão se desgraçando, meu Pai. Quantas, como o povo de Israel, quantos que saíram junto com Josué. Alguns estudiosos garantem que havia cerca de 3 milhões de pessoas. Quantos que estavam junto com Josué? Quantos que podiam ter feito o mesmo que Josué fez? Mas optaram, fizeram escolhas totalmente diferentes. Quantos que podiam ter pego o exemplo do Josué e se aliado a Deus e a Moisés? Mas optaram por tudo aquilo que leva à destruição. E assim tem sido. Alguns só vivem de passado, como eles. Que saudade do alho poró, do pepino. Alguns só lamentam, só falam do ontem. Outros culpam Moisés por tudo, culpam a Deus, mas o Senhor está ensinando o que fazer. O Senhor está nos guiando. Vigia, tenha cuidado, não deis lugar ao mal, confie em mim, olha para mim, permaneça fiel. Seja forte, corajoso. Não desanima, não se apavora. Não desvia para a direita nem para a esquerda. Fala a minha palavra. Ocupa a tua mente. Não ocupa a tua mente com porcaria. Ocupa a tua mente com a minha palavra. Ocupa a tua mente com o que é bom, com o que é certo, com o que edifica. Como diz em Filipenses, pense no que é bom, no que edifica, no que é de boa fama, no que constrói, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Pensa. Deus, Espírito Santo, eu não posso mudar a cabeça nem o coração de ninguém. Mas o Senhor pode fazer cada um entender o que precisa ser entendido, absorver. Às vezes o orgulho quer segurar a pessoa num lugar que ela sabe que não é bom. A dureza, a teimosia. Meu Deus, que hoje, como está lá em Isaías 11:2, que o espírito de inteligência desça e pouse sobre cada um de nós, e essa pessoa use de inteligência, como está lá em Colossenses 1:9, Senhor, inteligência espiritual, que haja inteligência, o espírito de inteligência, para a pessoa, meu Deus, abrir mão da
da teimosia, da arrogância, da dureza, meu Pai, porque, Senhor, não tem saída. Se a gente quiser vencer, é se humilhando diante do Senhor mesmo. Como diz sua palavra, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Não tem outra saída. Não adianta responsabilizar ninguém, não adianta culpar, não adianta chorar, não adianta olhar para o ontem, não adianta procurar cair lá. É se curvando diante do Senhor, meu Pai. É se curvando. Espírito Santo, eu não posso convencer nem mudar nada no interior de ninguém, mas o Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor é que nos educa, que nos ensina, que nos conduz. Faz a obra aqui hoje, Espírito Santo. Entra em ação agora. Entra. Não abra os seus olhos, não, mas com a mão no seu coração. Eu vou te pedir para que você seja muito franco com Deus. Deus, isso acontece comigo e eu quero que o Senhor arranque isso do meu coração, que eu não quero mais ser assim. Senhor, arranca isso aqui do meu coração, arranca, eu não quero perecer. Arranca esse ódio, arranca essa raiva, arranca esse ciúme, arranca essa inveja, arranca essa maldade, arranca essa vingança, arranca essa teimosia, arranca esse orgulho, arranca, Senhor, arranca essa culpa, arranca do meu coração, arranca essa frieza, arranca esse desânimo, arranca, meu Deus, essa dureza, arranca agora, meu Deus, arranca, Senhor, arranca do meu coração, me ajuda, porque eu não quero perecer, Deus de Israel. Fala com Ele, arranca, Senhor, esses sentimentos malignos, esses desejos impuros, diabólicos, arranca, Jesus, arranca. Eu quero ser lavado pelo teu sangue agora, Senhor. Arranca, meu Deus, arranca. Eu quero ser lavado pelo Senhor agora. Eu quero uma vida justa. Eu quero uma vida santa. Eu quero uma vida correta. Eu quero, meu Deus, ocupar minha mente com a tua palavra. Eu quero viver em temor, meu Deus. Eu quero meditar. É isso que eu quero. Eu quero a minha mente ocupada com as coisas que vão me levantar. Foi isso que o Senhor falou para o Josué: ocupa a tua mente com coisas que levantam, não com que derrubam. Ocupa dia e noite a tua mente com coisas que levantam, que vão te levantar, que vão te curar, não que vão te derrubar. Vai, abre o seu coração. Ainda que você diga assim, eu sozinho parece que eu não vou conseguir, Deus vai te ajudar. Me ajuda, Jesus, eu não quero perecer nessa vida, eu não quero perecer no inferno, eu não quero ser destruído, eu quero viver essa promessa, eu quero prosperar, eu quero ser bem sucedido, eu quero terminar como Moisés e como Josué, honrado, eu quero uma vida honrada, eu quero uma vida honrada, Jesus, eu não aceito terminar envergonhada, eu quero uma vida de honra. Eu quero a minha vida e os meus, a minha descendência, eu quero honrada. Toda a minha geração e as próximas gerações, meus descendentes, eu quero, Senhor, honrados. Eu quero que toda a minha descendência seja honrada. Eu quero, Senhor, eu quero. Porque por intermédio da obediência do Josué e do Calebe, todos os descendentes deles puderam entrar na terra prometida. E por intermédio da desobediência dos outros, eles nem os seus descendentes puderam. Vamos, deixe-se entrar. Quando a gente toma uma boa decisão na vida, isso não afeta só a nossa vida, afeta nossos filhos, afeta nossos netos, afeta tudo que está ao nosso redor. Quando a gente escolhe bem, a gente não está só mudando a nossa vida, não, a gente está mudando a vida de muitos outros que nós amamos e ainda vamos encontrar e amar, que virão na nossa vida.
Em nome de Jesus, faz a obra aqui hoje, Espírito Santo. Faz uma grande obra, meu amado Pai. Oh, amado Pai, Jesus, eu preciso do Senhor. Venha ao nosso encontro, Jesus. Venha ao encontro do teu povo, Jesus. Jesus, troca corações de pedra por de carne. Meu Deus, limpa mentes que estão contaminadas. Jesus, muda o espírito daquele que está corrompido. Jesus, muda a visão. Meu Deus, muda, faz a obra aqui, querido Pai. Entre em ação agora, Santo de Israel, e faça tudo novo no nosso meio, para a glória do teu nome, Senhor querido. Jesus, que essa palavra possa produzir muitos frutos, que nós possamos colher muitos resultados. Oh, meu Deus, através desse entendimento e dessa postura de fé, meu Pai, em nome de Jesus, faça a obra, Jesus, e abençoa cada um, abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa o teu povo agora, Senhor amado. Muito obrigada por esta mensagem. Obrigada, Jesus, pelo que o Senhor fez aqui hoje, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor vai continuar fazendo. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Nós nos humilhamos diante do Senhor e tomamos posse de tudo que o Senhor tem para nós, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós estamos prontos para seguir na direção certa. Nós cremos nisso, Senhor. O que o Senhor nos fala é para vencer. O Senhor só nos conduz para a direção da vitória. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus de Israel. Segura o teu povo, meu Pai. Segura. Não deixa vacilar. Não deixa mesmo olhar para a direita nem para a esquerda, nem se distrair. Mas como diz sua palavra, olhai, vigiai e orai. Segura cada um, meu Pai. Que o espírito de poder, de força, de coragem, de ânimo, um espírito renovado domine a vida de cada um, para a glória do teu nome. Que todos sejam transformados através da tua palavra e que haja um grande avanço e crescimento. Muito obrigada, amém, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, amém.